Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai cortar o tecido do macacão maravilhoso em forma de camisa, aí um macacão super diferente, super despojado, que eu tô fazendo em parceria com a Riviera Tecidos Finos. Eu sou participante do projeto Riviera Tecidos por aí e eles me enviaram esse tecido lindo, maravilhoso que já tá aqui em cima da mesa. É um linho misto barrado e essa estampa é exclusiva da Donzella Estampas. A Donzella Estampas é a estamparia exclusiva lá da Riviera Tecidos, então você pode ter certeza que ninguém vai ter um macacão igual ao meu, a não ser que você queira repetir aí na sua casa e fazer o seu também. Bom, para a aula de hoje a gente vai cortar o molde, então eu já tô com o molde do meu macacão pronto, né? Tá em várias partes, ele é um macacão cheio de detalhes e eu vou explicar para vocês um pouco sobre o corte nesse tecido, porque esse tecido, o barrado dele é no sentido da largura. Então hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o tecido, sobre as possibilidades de sentidos de corte que os tecidos têm. Tudo isso para vocês entenderem como é que é possível que a gente use um tecido barrado, ok? Então eu deixei o meu tecido com a estampa virada para cima para poder explicar, mas aí depois, na hora de riscar, eu vou riscar do avesso mesmo, tá? Então, olha só, antes de começar a partir pro corte mesmo, eu quero explicar para vocês em relação ao tecido, tá? Eu escolhi um tecido barrado justamente para poder explicar para vocês como que a gente trabalha um tecido quando a barra é na lateral. A gente tem por hábito cortar o tecido sempre no fio do comprimento, no fio principal, né, que vem no tecido. Só que o tecido, ele tem três possíveis fios de corte, três possíveis sentidos de corte, que é o comprimento, a largura também, ou a trama, que a gente chama, e também o viés. Esse tecido aqui, o barrado dele é feito na largura, ó. Então, aqui eu tenho um lado a orelha e aqui o outro lado também a orelha. Então, a gente vê que a estampa, ela vem deitada, né? E como que a gente vai trabalhar em relação a isso? Eu cortei aqui um pedaço desse mesmo tecido, só que menor, para mostrar para vocês. Aqui ele tá em pé, ele tá no sentido do comprimento mesmo. O sentido do comprimento é quando a gente vai lá na loja e pede 3 metros de tecido, por exemplo. Então, eles vão desenrolando aquele rolo de tecido e conseguem cortar 3 metros pra gente. Esse é o sentido principal de fabricação do tecido e é o comprimento. A trama ou a largura é aquela que a gente não pode escolher. Então, por exemplo, esse linho misto aqui, ele veio com 1,4 metros de largura. Esse eu não posso mexer, é a largura que ele vem e é onde está posicionado a estampa, onde está posicionado o barrado, tá? Essa estampa é exclusiva lá da Donzella Tecidos, então a Verônica já planejou ele dessa forma, né? A Verônica é a designer de estampas maravilhosa lá da Donzella. Então, eu tenho meu tecido posicionado aqui, mas eu tenho essa miniatura aqui porque eu quero mostrar pra vocês os caimentos. Não sei se vai dar pra ver bem direitinho, porque é um pedacinho só de 30 por 30, mas eu quero ver se vocês conseguem captar aí a leve diferença de caimento que tem em cada sentido de fio, tá? Vamos lá. Esse tecido, ele veio cortado dessa forma, ó, acompanhando aqui o barrado tá deitado. Então, aqui é o fio de fabricação, né? Aqui também é o fio de fabricação. Como que funciona? Lá na fábrica tem uma máquina bem grandona que vai soltando os fios principais e eles ficam bem firmes, bem retinhos, né? Sendo soltos assim à medida que o tecido vai sendo tramado. E na lateral, na perpendicular, no ângulo de 90 graus, tem outros fios que vão entrando e vão entrelaçando esses fios fixos, e é a trama. Então, o que que acontece? Esses fios que a primeira máquina vai soltando, né? Deixa eu colocar aqui em cima da mesa para vocês entenderem. É como se aqui tivesse uma máquina fixa que vai soltando os fios aqui no sentido da fabricação e do comprimento. Esses fios, eles são rígidos, eles são mais firmes. E aí, aqui na lateral, tem outros fios que vão sendo tramados ou entrelaçados. Então, se a gente pega um conta-fios ou mesmo uma lupa, a gente consegue ver esse trabalho no tecido, tá? Se a gente observar bem, a gente consegue ver qual que é o fio e qual que é o comprimento, né? O fio do urdume e qual que é a trama, tá? Então, o que que acontece? Isso faz com que o tecido tenha caimentos diferentes. Quando eu pego o tecido no sentido principal do fio, né? Quando eu quero que ele caia em pé, porque aqui a estampa tá deitada, porque aqui é um tecido barrado, tá? Mas o sentido em pé do tecido é assim. Então, ele tem um caimento. Só que se eu pego ele no sentido da trama, ele tem outro caimento, ele tem um caimento mais leve. Ele continua no fio correto, desde que eu use aí
o esquadro e faça tudo certinho no ângulo de 90 graus, ele continua caindo de forma reta, mas com um caimento mais leve, ó. Esse aqui é o da trama, né, o da largura, e esse aqui é o principal do comprimento, tá? Acho que não dá pra ver muito bem porque o tecido é meio grossinho. E ainda tem um terceiro sentido, que é o viés, que é quando a gente pega e corta no ângulo de 45 graus, que aí faz com que o tecido fique assim, bem fluido, tá? Hoje, a gente vai cortar o tecido da mesma forma que a gente cortaria no fio normal, no fio principal, mas a gente vai posicionar o tecido na trama, tá? Então, olha só, o meu tecido, ele veio assim, na realidade, ó, dobrado assim. Em um dos lados eu tenho aqui esse barrado e no outro lado eu tenho a continuação da estampa com essas folhinhas aqui mais espaçadas. Se eu cortar o meu macacão assim, eu vou ficar com um lado de cada jeito e não é a minha intenção. Eu quero usar o barrado, esse barrado bonito, étnico aqui, no barrado do meu macacão. Então, eu vou posicionar ele no sentido contrário, tá? Eu vou posicionar ele no sentido da trama mesmo, sem medo de ser feliz, desde que eu calcule para ficar certinho no ângulo de 90 graus a partir da orelha, ok? Então, vamos lá. Eu posicionei o meu tecido aqui em cima da mesa com o barrado virado para baixo, que é onde eu vou querer a barra do meu macacão, tá? Então, o que que acontece aqui? Como eu quero usar esse barrado, é importante que eu posicione frente e costas a partir da mesma altura, para eu poder encontrar o máximo que eu conseguir essas estampas. Só que a minha mesa, ela é muito curtinha, não vai dar para posicionar ao mesmo tempo frente e costas, então eu vou fazer uma de cada vez, tá bom? Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Vocês lembram que na modelagem eu marquei o fio aqui no sentido da trama, né? O que que acontece? A marcação do fio que eu faço no meu molde sempre estará em paralelo com a minha orelha. Então, aqui meu tecido tá na largura, aqui é a minha orelha, né, do jeito que veio de fábrica, e vocês podem reparar que eu sinalizei que eu quero tecido de atravessado, colocando o fio de atravessado também. Geralmente, ó, como o meu molde vai ficar assim, em pé, se eu quisesse o meu tecido também em pé, eu teria feito o sentido do fio dessa maneira. Mas eu quero cortar no sentido da trama, então eu atravesso a sinalização para poder colocar ela paralelo aqui à minha orelha, tá?